E aí pessoal, beleza? Este vídeo tem o objetivo de deixar registrado o conceito formal e o conceito material de delito e fornecer uma possibilidade não de decorar esses conceitos, mas sim de fazê-los entender o que seja o conceito formal e o conceito material e por que são de fato um conceito ou o outro. Na verdade, o objetivo é que vocês, ao se depararem com uma conceituação de crime, possam com facilidade discernir se se trata de uma conceituação formal ou de uma conceituação material do crime. Inicialmente, o que você tem que entender é que, quando falamos em conceito, o que é conceito? Você, na verdade, está tentando responder qual a natureza de um objeto, o que é este objeto de estudo, do que se trata. Assim também é com relação ao delito e ao estudo do direito penal em todos os seus institutos. O conceito de crime, então, é a resposta à seguinte pergunta: o que é crime? O conceito formal de crime dá uma resposta e o conceito material dá outra resposta. Essa é a essência do nosso estudo hoje. Começamos então pelo conceito formal. Eu começo citando Heleno Cláudio Fragoso, que diz: crime é toda ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça de pena. Manuel Pedro Pimentel diz que crime é toda conduta, ação ou omissão contrária ao direito, a que a lei atribui uma pena. E Carmignani diz: crime é o fato humano contrário à lei. Repare que eu pareci repetitivo, porque eu estou sempre dizendo que crime é caracterizado por termos, de um lado, uma conduta, do outro lado, a lei, e nessa relação, um antagonismo, uma contrariedade. E é a pura verdade. No conceito formal de crime, respondemos à pergunta o que é crime, dizendo que crime é o comportamento humano, alguns dizem fato humano, alguns dizem conduta. O que importa é que crime é um comportamento humano contrário à lei penal. Simplesmente isso. O conceito de crime, ou melhor, a resposta à pergunta o que é crime, se dá pela contrariedade que há entre uma conduta e a lei penal. Veja como é um conceito raso, como é um conceito simples e superficial. Crime é a conduta contrária à lei. Nunca se esqueça disso. Agora, o conceito material. O que seria o conceito material? Para iniciar, é necessário entender que, se outrora definimos pela conceituação formal que crime é a conduta contrária à lei, agora vamos mais longe, vamos mais fundo para dizer que crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal, conforme Magalhães Noronha. Veja só, eu vou repetir. Crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. Eu não sei se você reparou nisso, se não, repare que
A conceituação de crime, segundo um aspecto, ou na verdade, segundo uma perspectiva substancial, não reside mais na simples contrariedade entre a conduta e a lei. A contrariedade entre a conduta e a lei é assumida, é pressuposto. Mas a definição substancial de crime reside na contrariedade da conduta em relação ao bem jurídico protegido pela lei. Quando o legislador penal instituiu, por exemplo, o crime de homicídio, ele quis proteger um bem jurídico, a vida. Quando ele tipificou o crime de furto, o crime de roubo, assim como também quando tipificou o crime de apropriação indébita, ele quis proteger um bem jurídico, qual seja a propriedade. Então, a lei tem um fundamento, a lei penal tem um motivo de ser, é a proteção dos bens jurídicos. Claro que você vai encontrar teorias dizendo motivos diversos para a existência da lei penal, mas é inegável que um dos motivos, e sem dúvida, o principal motivo, é a proteção dos bens jurídicos. É neste sentido que se conceitua crime como sendo qualquer conduta que ofenda a bem jurídico ou que lese bem jurídico, ou ao menos ponha em perigo um bem jurídico protegido pela lei penal. Então, resumindo, veja que as conceituações de crime, segundo o conceito formal e segundo o aspecto material, têm uma diferença notável, uma diferença evidente que reside, na verdade, na resposta à pergunta o que é crime. Enquanto o aspecto, ou melhor, o conceito formal responde o que é crime, dizendo que é uma conduta contrária à lei, o conceito material diz que crime é aquela conduta que lesa ou expõe a perigo o bem jurídico. São enfoques diferenciados que você, ao ler uma conceituação de crime, deverá perceber para então responder se se trata de um conceito formal ou um conceito material de crime. Por hoje é só. Um abraço.